Parabéns. Eu sou o Adriano Tavares, da Engenharia de Aplicações da SK, e agora a gente ficou evidente esse posicionamento final do Celso que, como a impressão 3D mudou a Fiat, mas como mudou também a vida das pessoas. E agora nós vamos falar da fábrica. O Luiz, enquanto engenharia, posicionou esse produto, ele desenvolveu cronogramas, ele projetou com sistema de gestão, e agora é hora de produzir. Foi validado e agora é hora de produzir. Então nós vamos falar como nós estamos mudando a maneira com que nós produzimos os nossos produtos. Saímos da impressão e fomos para a manufatura. É hora de produzir, as máquinas estão ansiosas para poder soltar a peça. É o que nós veremos agora. Emprestando uma imagem fantástica aqui da Fiat, eu quero trazer um desafio para vocês. Esse, claramente, é o carro mais tecnológico que a Fiat já produziu no Brasil. Mas como vender um carro mais tecnológico, como vender isso para o meu cliente, sendo que na prática ele continua sendo um carro? Como vender uma máquina de pintura smart, ou seja, ela é inteligente, mas conceitualmente ela continua sendo uma máquina de pintura? Como vender uma peça usinada, por melhor que eu faça ela, com melhor qualidade, sendo que na prática ela continua sendo uma peça usinada? É aí que entra a inteligência. É aí que entra a nossa capacidade de produzir produtos de maneira diferente, que é o que nós veremos agora. No ano passado, para quem esteve presente no nosso evento, nós falamos muito em integração, que nós já tínhamos a possibilidade de capturar a informação da engenharia e traduzir isso em processo, traduzir isso em fabricação de peça. E esse ano nós fomos além. Aqui o que nós podemos ver agora, basicamente uma montagem simples no SolidWorks, mas que eu preciso produzir isso. Eu tenho aqui itens comprados, itens que são produzidos na minha empresa, outros não são, itens de terceiros. Eu tenho uma gama grande de peças que eu tenho que produzir. Até então, o que eu fazia é manualmente ter que escolher tudo isso e, isso aqui eu produzo, isso aqui eu não produzo, eu vou fazer a programação, sim ou não. O que nós estamos vendo na tela agora é um novo método de programação onde eu estou automatizando processos. Eu estou basicamente, através da inteligência de uma aplicação inteligente, escolhendo, programe essa montagem. E a minha aplicação, ela está me dizendo se essa é uma peça usinada na minha empresa, se é um item comprado, se é um parafuso que eu compro de terceiro, eu não preciso produzir isso efetivamente. E aí eu estou enxergando, os sistemas estão trabalhando a meu favor, porque falar de 4.0, um dos grandes pilares é automatização. Eu estou aqui automatizando processos. E enquanto eu estou verificando todo esse escopo, a melhor forma de fazer, enquanto eu estou validando esse processo, assim como foi feito na impressão 3D, por exemplo, as minhas máquinas estão rodando. É isso que nós temos que ter em mente. Enquanto nós estamos fazendo esse trabalho de validação, automatizando processos, as máquinas estão rodando, fazendo peças, que é para isso que elas foram concebidas. Então, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, agora, é um log, um relatório de log, ou seja, o que foi produzido, o que falta produzir, o que deu erro, qual que é a minha cadeia de produção, como é que está o status atual de cada produção. E lembre-se que eu parti simplesmente de uma montagem do SolidWorks, ou seja, eu parti de uma necessidade da engenharia e apliquei isso ao processo. Enquanto a gente está conversando, vários sistemas trabalharam por trás disso. O que nós estamos falando é a possibilidade de integrar tudo isso e transformar em produtividade. Mas aí eu entendo que o meu cliente, ele tem diversas necessidades. Isso tem se tornado cada vez mais comum. As empresas precisam ser flexíveis, como o Marcelo citou. Eu preciso de flexibilidade. E talvez lá na tua empresa você precise produzir peças como essa que a gente vê na tela agora. É uma peça simples, ela é prismática. É uma peça, é uma usinagem de produção, por exemplo. Mas talvez você esteja um cenário um pouco diferente. Ele já vai para um ambiente um pouco mais complexo. Ou talvez você produza, por exemplo, moldes de injeção, que são projetos mais complexos. Mas talvez você tenha o desafio de produzir mais de uma coisa. E falar em inteligência industrial é ter certeza de que eu tenho a melhor aplicação para cada processo que eu estou executando. Eu não posso mais, com a competitividade atual, ter soluções que me atendem parcialmente ou que não me trazem uma produtividade efetiva. O que eu vou mostrar agora, para quem está dentro do ambiente fabril, é uma coisa muito interessante que parece muito simples. Isso é uma biblioteca de ferramenta. Quem já trabalhou com aplicação sabe que isso é uma biblioteca de ferramenta. O que eu estou mostrando é uma biblioteca de ferramenta que trabalha tanto com software de produção quanto para software de moldes e matrizes.
Ou seja, eu não tenho mais aquela limitação de na minha empresa, eu tenho só essa solução porque ela é muito boa para isso, mas não me atende totalmente. O que eu estou dizendo para vocês é que hoje nós temos a possibilidade de ter as melhores soluções para cada tipo de processo e isso trabalha de maneira conectada. As soluções estão trabalhando de maneira integrada, onde o meu departamento que faz peças mais simples é integrado com o meu departamento que faz peças mais complexas. E eu reutilizo essa informação. Eu não preciso mais ter dois bancos onde cada um trabalha desconectado. Eu estou trabalhando de maneira conectada. É isso que nós estamos propondo e é isso que já está acontecendo, isso já é uma realidade. Uma outra coisa muito importante que a gente vai ver agora é que, por muito tempo, dentro de um processo de fabricação, as peças são usinadas e máquinas elas são validadas fora da máquina. Isso é comum. O que nós estamos propondo é que nós temos a capacidade de integrar isso e diretamente na máquina que eu já estou utilizando para produzir essa peça, eu estou fazendo a validação dessa peça. Os sistemas estão integrando a necessidade da qualidade. Perceba que eu não estou mais falando de processo. É um processo? É um processo de usinagem. Mas eu estou integrando esse processo dentro de uma máquina de usinagem com a necessidade do meu departamento de qualidade. Eu estou olhando tanto para trás, que é uma necessidade de engenharia, e estou olhando para frente, que é uma necessidade da qualidade desse produto, dentro de um processo de produção. Então, falar em produção hoje não é mais falar de usinar peça. Não é mais falar de programar a máquina CNC. É falar de gerenciar o processo de uma forma onde eu esteja totalmente conectado dentro da minha empresa. Porque vocês talvez concordem comigo que cada vez mais os produtos são inteligentes. Cada vez mais os produtos são inteligentes. O teu smartphone já é muito inteligente, por isso que chama smart. O teu carro ele é muito inteligente. A geladeira da tua casa está conectada. Cada vez mais produtos são inteligentes. E aí, como a Erzig citou, a minha fábrica ela teoricamente começava a ser inteligente, mas a gente não pode ter mais inteligência somente na fábrica. Eu preciso que a minha indústria seja inteligente. É isso que nós estamos falando. Os produtos são inteligentes, mas a fábrica precisa produzir de maneira inteligente e a indústria precisa ser inteligente como um todo. Por isso que hoje procuram-se ferramentas que não pensem apenas na engenharia, mas na indústria como um todo. A indústria em si ela é muito maior do que o departamento de projeto. Por isso que é importante interligar essas coisas. E aqui eu estou vendo uma situação, eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu tive recentemente na feira em São Paulo e um cliente, Adriano, vamos conversar um pouquinho sobre o meu processo. E ele me disse o seguinte, Adriano, eu tenho uma peça lá que eu faço em 5 minutos e eu não estou conseguindo vender ela, porque o meu tempo de usinagem está muito alto. Eu levo 5 minutos para poder produzir. Para poder ter um preço competitivo nessa peça, hoje eu tenho que fazer ela em 3 minutos. É uma diferença muito grande, de 5 para 3, em 5 minutos tira 2 minutos. Eu falei, me conta um pouco mais sobre esse processo. E ele disse o seguinte, hoje o operador ele posiciona a peça, faz o zeramento, ali ele dá uma alinhada, verifica, pega um paquímetro, ok, ciclo start, a máquina produz a peça. E eu perguntei, quanto tempo demora para ele fazer esse zeramento? Quanto tempo demora na prática para ele liberar a máquina? Porque ele não está conectado, ele está fazendo um processo manual. Cerca de 2 ou 3 minutos. Porque o operador oscila, né? Ele não tem uma repetibilidade. Mas o operador é papel fundamental nesse processo, porque ele conhece o processo. Aí eu disse para ele, então talvez, embora pareça muito complexo fazer essa peça em 3 minutos, talvez você não precise aumentar tanto a tua carga da tua máquina para fazer ela em 3 minutos. Porque você não está se dando conta de que você está perdendo 3 minutos com a porta aberta. A tua usinagem não está durando 5 minutos, está durando 8. E talvez simplesmente com um sistema com capacidade de automatizar esse processo do operador, você consiga ganhar esses 3 minutos que você precisa. O que eu estou dizendo para vocês é a possibilidade que nós temos hoje de olhar tanto para trás, como uma necessidade de engenharia, e olhar para frente como uma necessidade de qualidade, integrando, conectado, que é o que a gente acabou de ver agora. Ok. A minha peça está produzindo, vamos considerar que meu mundo está bacana lá, eu já estou produzindo, a máquina está rodando, mas eu tenho que gerir tudo isso. Eu tenho muitas informações transitando na máquina, na fábrica, perdão. A fábrica em si, por si só, ela é um ambiente muito complexo. Porque seria muito simples, talvez, se a fábrica tivesse só máquina.
Mas, como foi citado anteriormente, eu preciso de pessoas, eu preciso traduzir essa inteligência das pessoas para que as máquinas possam produzir até o ponto de elas serem autônomas. A máquina é um ambiente muito complexo, agora eu quero direcionar nossa atenção para a fábrica em si. Eu tenho lá pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando nessa fábrica. Eu tenho máquinas que estão fazendo, teoricamente, o que as pessoas solicitaram para que elas fizessem. E eu tenho documentos. Papel, detalhamentos, ordem de produção, controle de produção, ficha de roteiro, ficha de qualidade. Tudo isso está transitando na fábrica, porém nem sempre de maneira conectada. E aí, com o tempo, isso é uma realidade cada vez mais, embora seja redundante, é uma realidade cada vez mais real, mais natural, eu começo a ter indicadores dessa fábrica. Porque eu quero saber o que está acontecendo. Qual que é a minha eficiência na prática? O fato da máquina estar rodando não quer dizer que ela está rodando da melhor forma. O fato de eu estar fazendo alguma coisa não quer dizer que eu esteja sendo eficiente naquilo que eu estou fazendo. E aí, no ano passado, juntando nesse cenário, a gente apresentou um sistema de MES, que é um sistema de controle de manufatura, controle de execução da manufatura. E nós baseamos na ocasião, para quem esteve no evento, e para quem não teve eu vou relembrar agora, nós baseamos basicamente esse sistema de MES em 3 Cs. A gente chamou de 3 Cs, que seriam 3 divisões, que era coleta, compartilhamento e comunicação. Ou seja, eu vou pegar todo esse ambiente complexo, que é a fábrica, e vou separar em 3 partes para que eu possa dividir atribuições e levantar dados diferentes desses processos específicos. E aí a gente separou isso, nós tínhamos lá os 3 Cs, e aí agora eu quero falar para vocês um pouco mais sobre coleta. Vamos dividir um pouco isso. Concordam comigo que a maneira com que nós interagimos com dispositivos muda cada dia? Concordam comigo? Nós estamos mudando a maneira de interagir com as coisas. Assim como o Fabrício diz, a Porsche, né? Eu preciso de uma interface, eu preciso de algo que me entregue alguma coisa rápido. Eu não posso ter aquelas coisas difíceis, onde eu tenho que clicar em 10 botões. É uma realidade, foi dita que o software vai dominar o hardware. Está dominando. Mas ele só vai dominar se ele for simples o suficiente para que seja uma tarefa fácil de fazer. Que não seja uma tarefa complexa. Que não seja uma tarefa redundante, vamos dizer assim. Então, no ano passado, nós falamos sobre coleta, e coleta é a possibilidade de coletar dados da fábrica. Só que nós, a SK, entendemos que a interface de coleta precisava evoluir. E agora eu apresento para vocês uma nova interface de coleta. Nós estamos introduzindo nesse momento uma nova interface de coleta, imaginando que esse coletor está lá na máquina, coletando informações dessa máquina em tempo real, e é uma interface muito mais intuitiva, porque ela simplesmente segue a mesma linha que a gente está acostumado com o nosso smartphone, por exemplo. Eu estou simplesmente aqui abrindo uma ordem de produção, dizendo o motivo da parada da máquina, dizendo o que eu estou fazendo, se a máquina está em setup, de uma maneira simples. Então agora nós estamos lançando uma nova interface de coleta intuitiva para se adaptar da mesma forma com que nós se adaptamos cada dia à maneira que nós interagimos com dispositivos. E essa interface ela é tão simples de ser manipulada que ela não precisa necessariamente estar num terminal na máquina. Eu posso usar isso em outros hardwares. Lembra, o software vai dominar o hardware e não o contrário. A mesma interface que eu tenho num coletor, eu tenho que ter a flexibilidade de rodá-la, por exemplo, num tablet. E aqui eu estou rodando ela, é a mesma interface, porém num dispositivo diferente, ou seja, flexibilidade. Eu quero que você escolha o teu dispositivo. Você talvez seja a melhor pessoa, dentro da tua realidade, escolher o teu dispositivo. O que eu estou te entregando é uma interface de coleta responsiva, que se adapta de acordo com o dispositivo que for melhor para a tua empresa. Outro exemplo. O apontamento hoje ele não precisa necessariamente ser feito num terminal físico, preso a algum lugar. Eu posso estar fazendo isso no celular. Eu posso estar fazendo no celular porque todo mundo tem um celular hoje. Eu posso estar andando pela fábrica e entender o que está acontecendo em tempo real na fábrica. Eu estou desvinculando essa tecnologia de um hardware específico. Eu estou levando isso a um outro patamar quando eu estou trabalhando de maneira responsiva com o meu software agregado ao hardware. Mas flexível ao ponto de dizer, escolha o teu hardware. O software vai se adaptar porque o software domina o hardware. E se eu quiser para um cenário ainda mais abrangente, onde eu não quero ter nenhum dispositivo agregado à máquina, no meu bolso ou um tablet, eu posso coletar esses dados diretamente
da máquina. Eu estou dentro da máquina, coletando os dados que ela está me informando, para poder transformar isso em conhecimento do meu processo. Então, perceba a evolução, onde nós partimos de um terminal responsivo, ou seja, um terminal com tecnologia, vamos dizer assim, fácil de ser adaptada, para um tablet, para o smartphone, mas agora eu me desprendi totalmente dessa necessidade de um dispositivo, porque eu estou fazendo isso diretamente na máquina. Esse painel ele já existe na máquina, eu estou simplesmente coletando essas informações da própria máquina. Então, com isso, nós falamos da coleta, que seriam pontos de coleta, e acabamos de introduzir uma nova interface de coleta. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, que é como que eu interajo, como que eu entendo o que está acontecendo na máquina. Um conceito simples. Conceito de Lean, de Andon, um conceito simples. Ou seja, essa máquina está em produção. Ela está verde. Verde é produção. Amarelo é setup. Eu não preciso nem ler o que está escrito ali. Claro que se eu quiser entender esse motivo, eu vou me aprofundar nisso, mas verde produção, amarelo setup. E se eu olhar duas máquinas que estão com vermelho, eu digo, para tudo. Aliás, já está parado, né? Mas por que está parado? Aí eu vou analisar esse motivo. E a grande sacada de automatizar esse processo é não esperar para entender isso no final do dia, não esperar para entender isso no final do turno, no final da ordem de produção. É esperar para... aliás, não esperar, mas ter essa resposta agora. Eu não posso esperar que a minha ordem de produção acabe para dizer, não se cumpriu no tempo previsto. Eu não tenho mais como voltar atrás. Eu não posso olhar para trás. Eu tenho que tomar uma atitude agora. E para isso, essa interface ela é muito visual, onde qualquer pessoa que esteja passando pela fábrica consegue saber o que está acontecendo, sem ter que ir lá ler o que está acontecendo, porque ela é uma interface intuitiva. E aí nós fizemos a nossa parte de comunicação, mas a fábrica ela não pode ser uma ilha. Esse é um termo bem interessante, e ela tem que se comunicar com o resto da empresa, porque lembrem do conceito de indústria inteligente, não de fábrica inteligente. E aí que entra a parte de compartilhamento, que é como que eu vou fazer essas informações que estão transitando na fábrica se integrarem com o sistema da empresa, por exemplo, com o meu sistema ERP. Aqui o que a gente pode ver é eu entender em tempo real qual o status dessa ordem de produção, qual a eficiência dessa máquina, por que ela parou, quanto tempo ela ficou parada, coletando dados diretamente da máquina. Eu estou entendendo como a máquina está trabalhando e, através disso, eu tenho o poder de decisão de decidir como ela vai trabalhar, agregado ao conhecimento das pessoas. E a gente está vendo isso em tempo real. Eu poderia agora, por exemplo, como gerente de uma empresa de usinagem, abrir o meu telefone e entender como é que está a minha operação lá, sem ter que estar lá. Porque eu posso estar no meu cliente vendendo o meu próximo projeto. Eu quero entender o meu carga-máquina, eu quero entender a minha necessidade, eu quero entender o que está acontecendo na fábrica. Isso já é possível, isso já acontece. Mas, quando nós introduzimos os 3 Cs, que era coleta, comunicação e compartilhamento, que já faziam muita coisa, nós percebemos não digo uma deficiência, mas uma necessidade de customizar esse produto de acordo com o cliente e trabalhar com uma maior flexibilidade. Então, hoje nós estamos inserindo um novo C, um novo conceito, digamos assim, de novo C, que nós chamamos de customização. Eu vou customizar esse processo para o negócio do meu cliente, e é o que nós veremos agora. Eu não estou apenas mais tendo esses dados, porque dados, eles não me trazem grande benefício se eu não puder analisá-los. O que adianta eu ter dados se eu não puder analisar isso e tomar uma decisão assertiva ou assim por diante? E aí agora eu vou introduzir para vocês uma nova plataforma, um novo conceito. Nós estamos mudando a maneira com que as empresas analisam os dados de produção. Nós estamos mudando a maneira com que as empresas vão tomar decisões baseado naquilo que existiu no controle total da produção, e quero apresentar para vocês o que nós chamamos de Sineco. Lembra que nós temos os 3 Cs e esse é um produto diferente. Sineco nada mais é do que a sinergia entre coleta, comunicação e compartilhamento. Porque eu preciso customizar isso para o cliente de acordo com a necessidade do cliente. E o que nós veremos agora é uma interface onde eu consigo analisar graficamente, analiticamente, tudo o que está acontecendo na fábrica, como, por exemplo, aqui, monitoramento de eficiência, mas não da última ordem de produção. Eu quero saber no ano passado, eu quero comparar o janeiro do ano passado com o janeiro desse ano, eu quero cruzar dados.
Eu quero ter a possibilidade de cruzar esses dados. Eu quero entender uma tendência de quebra dessa máquina. Eu quero fazer uma análise de tendência. Eu quero ter um controle de confiabilidade da minha máquina. Eu quero ter uma comparação do meu tempo de produção versus o meu tempo estimado no meu RP. Porque o que adianta eu ter esse tempo se eu não comparar ele e entender que eu tenho que melhorar esse processo? Nós estamos vendo aqui uma análise muito simples e, embora seja um vídeo, isso é exatamente a velocidade de comunicação, a velocidade com que eu tenho esses relatórios. É uma interface muito fluida, porque o software precisa te dar essa liberdade para você tomar uma decisão rápida. Eu não posso necessariamente, eu preciso de meio-dia para analisar esses dados, para ter essa resposta, porque meio-dia pode ser muito tempo. Eu estou aqui fazendo uma análise, por exemplo, de tempo médio de setup, mas não o tempo médio de setup da minha linha toda. É dessa peça, dessa ordem de produção. Toda vez que essa peça entra em produção, esse tempo está variando. Por que está variando? Eu tenho que capacitar o operador, eu tenho que investir em dispositivo, eu tenho que investir em logística. Eu não sei. Eu estou te dizendo que você vai ter a capacidade de analisar esses dados e tomar a decisão baseado na tua estratégia de negócio. Por isso nós chamamos de customização, onde você vai customizar essa interface para analisar baseado no teu modelo de negócio, na tua estratégia de negócio. E percebam que todo mundo que passou por aqui agora está dizendo a mesma coisa nesse sentido. Eu preciso entregar flexibilidade para o meu cliente de tal forma que ele consiga tomar decisões. Porque ninguém conhece o seu produto melhor que você mesmo. O que nós estamos entregando agora é uma nova maneira das empresas analisarem dados, é uma nova maneira das empresas gerenciarem isso e tomarem a decisão mais assertiva pensando no teu modelo de negócio. E aí, por exemplo, o controle de refúgio, essa peça dá muito refúgio, mas por que isso? Hoje eu tenho esses dados, o sistema MES me traz esses dados. O que nós estamos colocando agora é uma nova interface de análise desses dados de uma maneira muito intuitiva para que o software realmente possa dominar as máquinas que estão trabalhando para que elas sejam mais produtivas. Então, como a gente pôde ver nesse breve resumo, nós tínhamos a parte de coleta, onde agora nós temos uma interface responsiva que se adapta ao dispositivo que o usuário escolheu utilizar. Eu não dito mais as regras. O usuário diz o que ele quer usar e eu simplesmente me adapto a isso. Nós falamos de compartilhamento, de comunicação, que é como é que eu enxergo isso com técnicas de Andon, ou seja, vermelho, verde, amarelo. É muito simples de entender isso. Compartilhar isso com a fábrica, integrando isso com o meu sistema de gestão, que quando eu baixo uma ordem de produção, ele traz todas as informações necessárias para produzir essa peça. E customizar. Customizar de acordo com o modelo de negócio do cliente. Customizar de acordo com os relatórios que você quer ter da tua empresa. O sistema tem que se adaptar à tua necessidade. E é isso que nós estamos propondo hoje. E para poder falar para nós mais sobre isso, eu quero agora chamar uma presença muito bacana no nosso meio, que é o Dirceu, que vai dizer para nós como que a Irving transformou tudo que eu acabei de dizer em tempo real, como que a Irving transformou isso em qualidade e em produtividade. Obrigado, Dirceu. Obrigado.